de 3 pessoas para ser uma equipe, né, com voz de secretaria e orçamento próprio para poder articular melhores ações de saúde mental. Eu fiz um planejamento, né, para estar numa mesa, diante da imprevisibilidade que aconteceu aqui no evento. O meu slide está bem restrito, mas eu vou tentar ampliar a ideia que eu quero passar aqui na minha fala, tá bom? Vocês fiquem à vontade também para interagir. Por que pensar a saúde mental dos adolescentes na atualidade? Não seria um ponto, né? O termo adolescência, né, vem do latim, eu não sei falar latim, mas adolescência, que significa crescer, né? Ele tem tanto esse termo ideológico, né, como um conceito, enquanto o período está descarregando da vida do indivíduo entre a infância e a vida adulta. Esse conceito é recente na história da humanidade, certo? E assim, já tem teóricos que falam que antes a adolescência era marcada naquele início da menarca nas mulheres, quando o corpo estava passando por transformações, né? O organismo estava ficando preparado para a iniciação de uma vida sexual. Hoje já se antecipa esse conceito de adolescente, que a gente já vê mini adolescentes aos 8 anos de idade. Não sei se vocês concordam, vocês visualizam hoje. Inclusive, né, as séries hoje que os adolescentes assistem são meninos que não têm nem corpo, mas que já têm toda uma postura, né, de adolescente. Para você ver a comprovação de como o período da adolescência ela é construído socioculturalmente. Esse é um outro fenômeno que teóricos já estão abordando também. Segundo a psicanalista Luciana Coutinho, a adolescência é um fato cultural, isso aí que eu estou falando, né? Pois o modo como cada sociedade lida com os seus jovens é particular e articulado a todo o contexto sociocultural e histórico. A passagem da infância à maturidade, vivenciada com a crise adolescente, o que é denominado crise adolescente, são sintomas que a gente estudou a vida toda, né? Assim, essa questão da transformação abrupta do corpo, de repente o organismo está com os hormônios totalmente desequilibrados, né? Isso é chamado de crise adolescente. É um produto típico da nossa civilização. Isso é tão importante porque se pensar na saúde mental para o adolescente, né? A gente tem que pensar nessa saúde mental contextualizada no histórico em que este adolescente está inserido. Me diz uma coisa, um adolescente da aldeota, ele é a mesma coisa de um adolescente lá da comunidade do Bom Jardim? Eu vou pensar num projeto de saúde mental de um adolescente que estuda no Farias Brito para o que estuda numa escola pública dentro de uma comunidade que tem um alto índice de criminalidade? Não. Então, esse conceito a gente não pode estatizar, né, para poder se pensar em ações de saúde mental. Isso eu acho que é em qualquer esfera, tá certo? No início do século XX, ou XIX, a gente pode perceber que esse termo não era muito empregado, né? As roupas. É como se os adolescentes, isso aí era criança e adolescentes eram pequenos adultos, até pela roupa. Não existia moda infanto-juvenil, né? Eles usavam a roupa de adultos, né? E já eram preparados para muito cedo para uma iniciação da vida adulta. Então isso ficava suprimido, né? As meninas eram designadas ao casamento e à maternidade muito cedo, 12, 13 anos, elas já eram encaminhadas para isso, e os meninos para o trabalho no campo ou ofício do pai, dependendo da realidade deles, né? Não tinha tanta evidência da síndrome da adolescência normal, né? Alterações, isso aí não era falado, né? A menina, poderia se ter as angústias de um adolescente. Isso aí não estamos dizendo o quê? Mas como não era muito pensado enquanto sociedade, não se tinha muitas pesquisas. Isso começou a aparecer na década de 40, no século XX, na década de 40, teóricos falam que aí começam os grandes diários, né? Que é aquele momento que vem a angústia, que há uma separação, né? Porque no século XX a gente passou por 2 grandes guerras, né? Que afetou profundamente nossa subjetividade.
É, é. E aí já se prepara uma preocupação, um foco mais especializado para esse público, como criar instituições para uma parevigilância, tais escolas seriadas, secundárias, e as instituições corretivas. Aquelas pessoas que não se identificavam em ser o pequeno adulto para que ele já estava predestinado, eles tinham que ir para essas instituições para poder, né, andar na linha, entrar na linha, né? Se você namorar com fulaninho, que você não é para casar, você vai para o convento. Quando a gente tem um filme antigo, a gente vê muitas dessas coisas, né? Os adolescentes passaram a se casar mais tarde. Foram para o exército ou escola. Isso houve mais um descolamento do convívio dos pais, né? Vários psicanalistas, eu gosto muito da psicanálise, né, eles trabalham com o conceito, né, de que aqui eles nessa década, com as guerras, com o movimento, né, que vem falar que em 50 e 60 há um movimento de contestação radical de tudo, que a gente chama de relativismo ideológico. Né? A gente fica desacreditado dos políticos, aí tem um movimento hippie, que é contra a guerra, que começa a ver um jogo de interesses, né? Começa a ter uma visão crítica da religião. Isso aí abriu toda uma vacância de uma coisa que era bem organizadinha. Olha como é interessante. E no início do século XIX, os adolescentes eles eram pequenos adultos, meio pré-determinados do que iriam fazer sua função social. Era bem determinada. A partir do momento que há toda essa desconstrução devido a diversos fatores, o que é que acontece? O adolescente ele se encontra no vazio, né? E o vazio é o encontro com a angústia, né? Que todo sujeito passa. Né? Esse encontro com uma função não muito definida, ela pode ser muito positiva, ela pode ser construtiva, ou ela pode ser muito destrutiva. Tu está entendendo? Então, em 50 e 60, surge um movimento de contestação radical. De um lado, surgiu o movimento hippie, com a filosofia drop-out, expressão que significa literalmente cair fora. É como se eu não me identifico mais com aquilo. Aí vem o conflito de gerações, a contestação. Tudo que o adolescente quer é não ser igual aos pais, né? Mas depois que fica velho, depois que fica mãe, né? A gente fica igualzinho, né? É um negócio assim meio... Contesta, se separa, se distancia para poder construir sua individualidade, mas quando você vai exercitar, você vai tirar de novo da caixinha aquilo de mais profundo que a gente recebeu, né? Como já dizia Renato Russo, né? Como é? O que você vai ser quando você crescer, né? Que compreendia 3 grandes eixos de movimentação: da cidade para o campo, da família para a vida em comunidade, do racionalismo cientificista para os mistérios dos misticismo e o psicodelismo das drogas. Do outro lado, a politização invadiu a maioria das universidades. Os estudantes insurgiram-se contra tudo aquilo que se relacionasse com a ciência burguesa. Né? Houve várias rupturas de maneiras de se viver. E essas rupturas permitiu vários fenômenos. Né? Mas entra também, paralelo a isso, que se fala é um desinvestimento libidinal. Isso aqui é que eu vou entrar. Agora eu vou falar um pouquinho, vou viajar aqui um pouquinho com vocês. Né? Digamos assim, antes, na família burguesa tradicional de antigamente, aquela mãe tinha uma função da maternidade. Quando você começa a terceirizar o filho, né? O filho vai para a escola, você começa a ter... e isso tem um impacto nas novas conjunturas de laços sociais. Se eu viajar muito, vocês perguntem, viu, gente? Porque eu estou aqui tentando construir uma ideia do que eu vejo hoje. Muitas vezes, né, eu vou dar um exemplo. Conversando com uma mãe de uma pessoa que eu acompanhava, ela dizia, mas é um absurdo, a escola não está cobrando a tarefa de casa dele. Aí mas a tarefa é de casa, né? Tarefa de casa, quem tem que ter o acompanhamento, a coparticipação, é esse desinvestimento, é essa terceirização entre uma lógica consumista que afetou diretamente os nossos laços sociais. Nós temos um tripé importantíssimo para todos nós. É o medo, a raiva e a culpa.
A criança, quando está fazendo birra no shopping, né, os pais, eles não contem 4, 5 anos é a idade da birra mesmo. Mas você pode ajudá-la a atravessá-la, compreendendo que naquele momento ela não vai ter o objeto de desejo dela. Ela vai ficar com raiva, ela pode se estribuchar, mas você pode acolher aquele momento e fazer ela atravessar sem dar. Mas o que acontece, para eu não ter trabalho, eu dou logo. Compensatório, né? É muito cansativo ser mãe, viu? Aí eu vou dar logo. Aí isso faz com que esse sujeito ele já tenha dificuldade de lidar com sua raiva e frustração. E por que a gente vê no jornal hoje, fulaninho não quer mais namorar e matou a namorada? É essa incapacidade, é essa sociedade baseada numa lógica capitalista e consumista. Eu não estou fazendo discurso socialista, não. Estou falando do impacto da incapacidade dos pais de poder ensinar que a raiva ela tem um papel importantíssimo na vida dela. Se ela souber balizar os limites, eu não posso ter tudo que eu quero. A pessoa pode ser muito rica. Ela pode dar tudo materialmente, mas no dia de repente que ele entra no colégio e deseja uma menina que nunca vai querer ele, esse menino vai entrar num processo de depressão profunda. Aí vem os fenômenos que acontecem hoje em dia, né? Alto índice de suicídio, essas questões. E outro ponto é a questão do medo. Né? Quando a criança hoje em dia tem medo, não pode fazer medo. Mas o medo também ele tem um fator protetivo. Se eu não tiver medo, eu atravesso a carapinina de olho fechado. Mas o medo me protege e faz eu ter juízo de olhar para um lado e para o outro para poder ter. Quando uma criança tem medo, você não desqualifica totalmente. Isso não existe. O medo, numa fase da vida dos 6 aos 8 anos, ele é importantíssimo. Entendeu? Você tem que fazer ele enfrentar com segurança, né? E a questão da culpa, né? Se eu não tenho culpa de que algo que eu estou fazendo vai dar um impacto em alguém, na vida do outro, eu vou continuar fazendo, né? Então é o tripé que eu vejo que está afetado com novas conjunturas familiares ou novas relações de pai e filhos que tem hoje, que está afetando diretamente no processo de subjetivação do adolescente. E eu acho que é justamente nisso, né? Por que é tão importante se investir em saúde mental do adolescente? Né? Segundo a OPAS, a adolescência é um momento único que molda a gente para a vida adulta. É o futuro da nossa sociedade. Entendeu? Enquanto a maioria dos adolescentes tem uma boa saúde mental, múltiplas doenças físicas, emocionais e sociais, incluindo a exposição à pobreza, abuso ou violência, podem tornar os adolescentes vulneráveis às condições de saúde mental. Agora, é tão interessante, né, gente? Por quê? Porque que às vezes tem famílias que é desprovida, mora num ambiente muito pobre, né? A Ironilde, não sei se está aqui, a Ironilde acompanha um projeto que eu acho fantástico, que é com os menores jovem aprendiz, né? Eu acompanhei, tive o prazer de acompanhar uma época com ela, e eu via os meninos, às vezes eles eram muito mais maduros que eu. Porque quando eu ia visitar a realidade que eles viviam, a responsabilidade que eles tinham, ainda dar conta da escola, trabalhar no outro turno, tu está entendendo? A matemática não é exata. Lógico que é um fator de risco maior, porque ele se depara com realidades cruéis dia a dia. Mas o ser humano ele tem um poder de superação. Se ele puder lidar com aqueles 3 coisinhas, o medo, o manejo da raiva, né? Isso aí a pessoa ela pode ir longe, né? Promover o bem-estar psicológico e protegê-los de experiências adversas e fatores de risco que possam afetar seu potencial de prosperar, não são apenas fundamental para o seu bem-estar, mas também para a sua saúde física e mental na vida adulta. Quando perguntaram, eu acho que o que é que a gente tem que fazer? Eu acho que em qualquer faixa etária, a gente tem que promover espaços de qualidade de vida. Né? E eu acho que não existe o equipamento nem o profissional. Está entendendo? Existe a comunidade. Né? Por exemplo, é uma polêmica muito grande. Quais são os locais certos? Essa briga é antiga, né, na saúde mental. O que é certo? Como é que se trata um usuário de droga? Como é que se trata uma pessoa com transtorno mental? Eu acho que a gente tem que ver a singularidade do sujeito, a identificação com ele, com quem mais ele tem capacidade de vinculação e propiciar
diversificação de tipos de assistência, né? Às vezes, ter muito cuidado quando chega um adolescente com uma queixa específica, de não patologizar logo, porque pode ser um momento, né? A crise adolescente é normal ser anormal, né? Assim, essa desorganização de crise de identidade, de desconstrução, ela é contextualizadíssima no momento que ele está vivendo, né? Para depois ele poder se reconstruir bem. Agora, quando alguém está passando por um processo de desconstrução, não é que seja normal, não vou nem olhar, não. Vou deixar isso aí para aí, não. Você tem que construir fatores de proteção. Aí eu peguei uma série de dicas que são os espaços. O que é o adolescente? Ele vai sair do quê? Na infância. Os programas de prevenção na infância se centram aonde? Quando é na barriga. Se centra no pré-natal, no cuidado da gestação. Quando a criança está saindo, está naquela de 0 a 2 anos, se centra na família, porque ainda está na idade que não está. Às vezes, hoje em dia você está indo para a escola, mas ainda fica mais com a família. Construir, capacitar essa família a lidar com os níveis de desenvolvimento, porque desenvolvimento não é só felicidade, tem os momentos de frustração, né? Na infância. Aí vamos começar a trabalhar escola, família e comunidade. Comunidade de uma maneira mais restrita. E o adolescente, né? Família, escola, comunidade com mais intensidade no grupo de iguais, que aí é as dicas que eu pensei, né? Para poder se trabalhar. Né? Que é atividades de promoção e prevenção. Né? Intervenções psicológicas individuais. Escuta é super importante. Pelo um acompanhamento. Eu acho assim, quando o nível de sofrimento estiver intenso para qualquer pessoa, um processo terapêutico é super válido, porque, às vezes, com uma escuta boa, a pessoa ela se ressignifica e relativiza seu pensamento. Porque você pode prestar atenção. Todo pensamento que gera sofrimento ele está cristalizado. Então, quando você vai para um profissional e você depois sai assim, rapaz, não era nem isso que eu pensava. Eu estava criando medo na minha cabeça, onde nem tinha. Né? Quando você fala sobre isso e quando o outro, às vezes, devolve uma pergunta para você, você diz, vale, eu não tinha pensado por esse ângulo. Está entendendo? Várias técnicas em diversas abordagens psicoterápicas, que, para mim, não existe a melhor, existe aquela que o sujeito mais se identifica, né? É válido. Online. Hoje em dia, gente, assim, eu sou curiosa muito, né, nas redes sociais. Tem muito laços sociais perverso, né, nas redes. A história das brincadeiras perigosas é um laço de superação que é estabelecido nas redes sociais. Né? Existem grupos de automutilação no Facebook, para quem quiser ver. De suicídio. Hoje eu estou pensando em suicidar, assim, assim, assado. A pessoa se expõe ali. E já existe até uma ferramenta no Facebook que, quando começa a ter essas postagens, aparece automaticamente o número do CVV. Né? E já tem profissionais inserindo online, porque é um meio de alcançar pessoas que estão imersos, né, nesse meio social. São as novas conjunturas de laços, né? Em grupo ou autoguiadas. Intervenções focadas na família, como treinamento de habilidades do cuidador. Eu gostava muito de um projeto, que esse aí era de prevenção de drogas. Eu acompanhei algumas vezes. Ele era com o adolescente, para um grupo, eram atividades monitoradas, eram feitas nos centros de referência da assistência social. Ixi, já? Calma aí, estou terminando agora. Nem senti. Não, mas é no instante. Né? Que o adolescente ia para um grupo e a família ia para o outro. Entendeu? Então, os dois, no final, se uniam para trabalhar justamente a visão, a outra visão, e tinham momentos de união para fortalecer esses laços que já estavam prejudicados. Né? E existem metodologias mil, né? Intervenções nas escolas, ensino sobre saúde mental e habilidades para a vida. Por exemplo, não adianta falar de doença, o suicídio assim, assim, assim. Não adianta falar droga faz mal, droga mata. Ele sabe mais do que a gente. O usuário sabe mais do que a gente o efeito, porque está fazendo uso, né? O que a gente tem que investir é desenvolvimento de habilidades pessoais e sociais.
é não ceder à pressão dos grupos, é você fazer ele construir uma capacidade reflexiva, entendeu? Projetos nesse âmbito. Treinamento de pessoal para detecção e manejo básico do risco de suicídio, aí sim eu acredito, né? De qualquer pessoa pode ter uma escuta qualificada. Você pode estar numa fila, numa padaria, e chegar uma pessoa assim com um discurso que você pode, em uma conversa, você pode mudar o rumo da vida dessa pessoa. Isso aí está acontecendo assim, a nível de Ceará, no Vidas Preservadas. Não sei se vocês acompanham pelo Ministério Público, né? Está tendo vários, vai ter um curso online aí. Depois a gente vai estar divulgando. Vou até passar o link. O nosso lá está também no grupo, né? Intervenção baseada na comunidade, como liderança de paz, programas de orientação. Tem um programa muito legal na Secult para comunidades mais humildes, que a pessoa ela recebe livros para ler para idosos. Ela ganha uma bolsa e uma bicicleta e um conjunto de livros e ela tem a missão de ler, né? Para idosos. Isso aí desenvolve nele um empoderamento, né? E esse idoso também, com essa leitura, vai ter muito o que passar para ele. Eu acho fantástico esse projeto, né? Programas para prevenir e administrar os efeitos da violência sexual em adolescentes. Isso aí já é uma prevenção terciária, né? Quando já está instaurado, e também prevenção, porque pode ser que esse adolescente tenha indícios. Isso é uma realidade muito, muito triste, mas acontece. Intervenções multiníveis para prevenir o uso abusivo de álcool e substâncias, né? Para mim, o maior sucesso de prevenção foi o que aconteceu com o cigarro. Restrição de locais, isso aí diminui o índice altíssimo, mas o álcool, a indústria é muito forte e não se consegue, né, por causa do capital que gira. Educação sexual integral para ajudar a prevenir comportamentos sexuais de risco. E, dentro disso aqui tudo, muita conversa, receptividade e não... como é que a gente diz? Não julgamento, porque, às vezes, quando uma pessoa chega para conversar, você vai dizer assim, mas isso é feio, a pessoa nunca mais nem olha para a sua cara, né? Esse acolhimento, às vezes, com preocupação, mas empatia, né? E com o manejo, você consegue pensar. É importante se pensar, sim, na saúde mental dos jovens. Eu trouxe aqui várias dicas da OPAS, né? Isso aí também está na internet, tem um manualzinho com sugestões, inclusive, viu? E foi um prazer estar com vocês.